Vamos à palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso do 6 ao 7. Glória a Deus. Vamos falar nessa noite sobre a humilhação diante de Deus leva à exaltação diante do mundo. A humilhação diante de Deus nos leva à exaltação diante do mundo. Diz assim o verso 6: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nessa noite, escrita pelo apóstolo Pedro, esta carta que neste versículo inicia falando sobre humilhação, que é algo parecido com humildade, mas não é a mesma coisa. Pedro foi um homem que tinha uma natureza muito forte, e o Senhor verdadeiramente fez dele uma pedra que foi preciso ser lapidada, trabalhada, porque era uma pedra bruta diante de Deus, precisava ser de alguma maneira refinado pelo próprio Deus. E Pedro vai falar aqui sobre humilhação. Mas no verso 5, ele diz que precisamos nos revestir de humildade, porque Deus resiste os soberbos. Aqui ele está falando de humildade, no sentido de você ser pobre espiritualmente, de você reconhecer que você é pequeno, que você é falho, que é limitado, que precisa de Deus. Mas ele agora está falando de um sentido de alguém se colocar em uma posição aonde ele será humilhado, e não humilde, humilhado, no sentido de não de pobreza, não de humildade de espírito, mas no sentido de não resistir, de se entregar. Sabe quando alguém é maior que você e você diz assim: eu não posso. Aquele que está acima de você, ele tem o poder de te humilhar. Aquele que está acima de você, que tem a força, que dominou toda a situação, ele pode fazer com você o que ele bem quiser. Ele diz assim: olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O homem não entendeu ainda que a mão de Deus é poderosa. A mão de Deus é implacável. Ai daquele, irmãos, que cair na mão do Deus vivo. Mas o homem prefere viver debaixo da sua própria mão, no sentido de querer controlar a sua própria vida. Ele prefere estar nas mãos dos homens, prefere estar na mão do mundo, mas não reconhece o poder e a soberania de Deus. Precisamos ser humildes, sim. E essa humildade vai nos levar a se humilhar diante da poderosa mão de Deus, ao reconhecer que verdadeiramente a mão dele é poderosa. Deus é amor, mas Deus também é um Deus que se ira. Imagine alguém que ama criança, que adora dar carinho aos pequeninos. Imagine se essa pessoa, ela não odeia um pedófilo, ela não odeia alguém que maltrata uma criança indefesa. Ou você acha que alguém que ama criança ama um pedófilo pelo mal que ele faz àquela criança vulnerável? E é algo tão repugnante como é
a atuação de alguém que abusa de uma criança. Assim é Deus. Deus é amor. Ama a santidade. Ama a santidade. Ama a pureza. Ama a fidelidade. Mas Deus odeia, abomina o pecado, a maldade, a incredulidade. E quando nós reconhecemos em humildade e nos colocamos debaixo dessa poderosa mão de Deus, o texto diz que ao seu tempo, no tempo dele, a gente parece que tomou o relógio da mão de Deus. Os ponteiros é conosco, a gente que vai manusear, a gente que vai dizer quanto é o tempo que vai chegar na nossa vida da vitória, da conquista, da bênção. Mas não é bem assim, igreja. Se a gente não aprender a viver o tempo de Deus, a gente vai perecer, a gente vai naufragar, vai parar. Muita gente tem parado na fé e na caminhada. Sabe por quê? Porque ela pensa que o tempo de Deus já chegou. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Não é o tempo do homem, mas sim o tempo dele. E se você não estiver debaixo desta mão, que simboliza também a cobertura dele, a proteção dele, a mão de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. A mão de Deus, ela alcança toda a nossa vida. E nós precisamos sim desejar, querer e estar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele, no tempo preparado por ele. Agora esse tempo tem muito a ver também conosco, porque às vezes a gente diz assim, olha, mas é o tempo de Deus, certo? É o tempo de Deus. Mas você sabia que Deus trabalha conosco? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: Deus e o homem, perfeita união. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, igreja. Nós somos a coroa da criação de Deus. Se há um ser que Ele criou, que Ele tem prazer em se relacionar, esse ser é o homem. Esse ser somos nós. E em todo o tempo Deus nos deu racionalidade, sabedoria, liberdade para muitas escolhas. E até no tempo de Deus trabalha com você. Aí você fala assim, mas o tempo de Deus não chegou na minha vida. Mas o que eu tenho feito enquanto o tempo de Deus não chega na minha vida? Eram 40 dias. Era 40 dias no trajeto, a jornada, a viagem do Egito até a Terra Prometida. Esse é o tempo. Mas o que o povo fez durante esse tempo? Rebeldia, desobediência, adoraram ídolos, deuses, reclamaram da comida do deserto, pensaram e cogitaram em voltar para o Egito. Era 40 dias, passaram 40 anos. Às vezes a gente alonga o tempo da nossa vitória, o tempo da nossa bênção, pelo nosso comportamento diante de Deus, pela nossa interação diante do Senhor. O tempo é dele, mas ele também trabalha com você. O que eu tenho feito, irmãos, enquanto a bênção não chega? O que eu tenho feito enquanto o sonho não se realiza? O que eu tenho feito enquanto a cura não chega na minha casa? Qual tem sido as minhas reações, os meus pensamentos, o que eu sinto, o que eu faço, o que eu testemunho? O que eu tenho falado acerca desse Deus que eu sirvo, que não me deu a bênção ainda que eu estou pedindo? Porque é muito fácil falar do Deus poderoso, do Deus eterno, quando a bênção já chegou e você está contando testemunho para todo mundo. Porque já chegou, já aconteceu.
Você foi impactado por aquela vitória, por aquela conquista, por aquela bênção. E não tem que outra coisa não fazer a não propagar, a não dizer e se alegrar. A cura chegou, a prosperidade chegou, a saúde chegou, o marido foi liberto, a esposa foi liberta, o filho foi abençoado. Isso é o curso natural. Mas enquanto não chega, o que eu estou fazendo com esse tempo? Será que eu estou humilde debaixo da potente mão de Deus, no sentido de estar se submetendo à vontade dEle e esperando que o tempo dEle se cumpra na minha vida, mas eu fazendo a minha parte, eu fazendo a minha parte diante dEle, em obediência, em retidão, fugindo da aparência do mal, consagrando a minha vida, orando mais, buscando mais, descendo mais, vigiando, fazendo aquilo que cabe a mim. Quando o texto nos adverte acerca de orar sem cessar, não é Deus que vai orar, você que vai orar. Vigiar, não é Deus que vai vigiar, é você que vai vigiar. Santificai-vos. Deus é santo. Você que precisa santificar a sua vida. Nós que precisamos orar, buscar, se alimentar. Deus já é altamente alimentado por Ele mesmo. Ele é a fonte de alimentação dele mesmo. Então é eu e você que precisamos buscar para que o tempo de Deus nos exalte. Agora, essa palavra exalte não é nariz empinado, não é pisar nos outros, não é soberba, não é vanglória, não. Sabe o que é? É Deus te pegar em uma posição inferior, de humilhação, de humildade, que você não era nada diante dos homens no sentido de importância, e agora Deus te coloca em uma posição onde os homens não veem simplesmente você, mas vê Deus em você, vê a presença de Deus na sua vida, e automaticamente você é exaltado. Essa é a verdadeira exaltação. Quando João Batista diz que eu diminua e que ele cresça, quando ele cresce em nós, você está sendo exaltado. Imagine você ser templo do Espírito Santo. Imagine você ter em sua vida o dom de ministrar a palavra, e a palavra de Deus sair dos seus lábios e vidas serem transformadas, porque não foi de você, foi de Deus. Você louvar e aquela adoração como Davi louvava, e o Espírito sair da vida de Saul. Foi Davi que expulsou o Espírito de Saul? Não, foi Deus, o Espírito Santo de Deus em Davi. Somos exaltados quando Deus está em nós. É diferente da exaltação humana, puramente carnal e diabólica, que só leva o homem à altivez, e Deus abomina a altivez. Deus não tem relação com os soberbos, mas Deus se agrada dos humildes, daqueles que reconhecem quem Ele é e reconhecem quem você é. Deus é soberano, é altíssimo, absoluto, poderoso, excelso. E quem somos nós? Pequenos, pecadores, falhos e limitados, totalmente carentes de Deus. Então chega o tempo da exaltação, que é nada mais do que o tempo da honra. Deus nos honra. Deus honra a sua igreja. Deus honra aqueles que são fiéis a Ele até o fim. Deus honrou José. José passou por cada humilhação. Deus colocou ele como governador do Egito. Deus honrou Daniel lá dentro da Babilônia. Deus colocou ele numa posição de príncipe. Deus honrou Esther. Deus honra aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que aguentam firme até o fim, passa por situações, por apertos, por dificuldades. Quem nunca pensou no momento de luta, de dificuldade, em desistir, em parar, em retroceder? Quem nunca falou consigo mesmo: não vale a pena isso,
Para que continuar? Para que prosseguir? Quanto mais eu estou tentando, as coisas pioram, as coisas ficam mais difíceis. Mas quando chega esse momento crítico, é porque está bem pertinho da sua vitória. É porque está bem pertinho do tempo de Deus se manifestar na sua vida. Para que você seja honrado, para que o nome dele seja engrandecido em sua vida. Aí, nós estamos debaixo da mão dele, em humildade, debaixo desta potente mão poderosa, braço forte, braço de ferro. Aí chega o tempo de Deus em nossas vidas, ele nos exalta. Aí ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançar sobre ele é se entregar, é se render totalmente. A ansiedade é uma das doenças do século. O interessante é que no mundo espiritual ela está ligada à incredulidade. Porque todo aquele que é ansioso é alguém que não quer esperar. O ansioso não espera, ele não quer ficar na fila, ele não quer receber um aguarde, um espere, ele não quer. Ele quer perguntar ou pedir e imediatamente será atendido. E se não for, começa a gerar ansiedade. Mas a fé é isso? Não. A fé é uma certeza que algo que não está diante dos teus olhos vai acontecer. Isso é fé. É uma convicção de um fato que os olhos físicos ainda não estão vendo, mas os espirituais já estão contemplando. Está aqui. Eu posso ver, eu posso contemplar, eu posso sentir o cheiro, eu posso sentir o tato. Eu estou sentindo no mundo espiritual. Isso é a fé, é a confiança, que é o contrário da ansiedade. E nós não podemos estar ansiosos por coisa alguma. Precisamos descansar, confiar, acreditar que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir sobre a minha e sobre a sua vida, irmãos. E o texto diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é a metade, não é 10%, não é 20%, é toda a vossa ansiedade, que está relacionada também à preocupação. O que é preocupação? É uma ocupação antecipada. Você está pré-ocupado. Nem aconteceu ainda, nem sabe se vai acontecer, e você já está ali já sofrendo antecipadamente. Parece até, irmãos, um estado de ignorância. É um estado até de tolice da nossa parte. Se preocupar. Precisamos confiar, acreditar. Aí você se preocupa, aí nem acontece o que você estava pensando que ia acontecer. Só que nessa preocupação você já trouxe uma doença emocional para o seu corpo, para a sua vida, já trouxe uma gastrite, já trouxe agora, afetou a pressão, já não se alimentou direito, porque naquele dia você estava preocupado, aí já afetou outra área da sua saúde, e nada aconteceu daquilo que você estava pensando, porque é uma preocupação. Nós precisamos confiar, acreditar. E é incrível como um homem consegue se preocupar com algo que ele está vendo que vai acontecer, está preocupado e não consegue ter fé em algo que vai acontecer. É mais fácil acreditar no negativo do que no positivo. Essa é a inclinação da humanidade. Mas nós precisamos em Cristo Jesus lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. O cuidado de Deus é o suficiente para mim descansar nele. E se eu não descanso com o cuidado dele, é porque eu estou duvidando do cuidado dele. Vai perguntar a uma criança
que tem o carinho da mãe e do pai, que cuida, que dá banho, que dá alimentação, que põe a roupinha cheirosa, o perfumezinho. Pergunta se ela está preocupada se ela vai comer, se vai tomar banho, se vai vesti-la. Pergunta. Porque ela sabe que a mãe e o pai estão cuidando dela e cuidando bem. Ela está tranquila. Sabe que mamãe vai dar banho, vai dar comidinha na hora certa, vai colocar para dormir, vai proteger. Por que vai se preocupar? Nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. Foi assim que Jesus ensinou. E quantas características positivas as crianças têm que deveríamos trazer para a nossa vida espiritual? Essa confiança sem o pé atrás, sabe? Uma criança, ela pula de uma laje, se o pai mandar, estiver cá embaixo, pula cá no meu colo, ela pula, porque ela confia que o papai dela vai segurar, não vai deixar cair. Eu tenho certeza, se eu falar, Davi, pula dessa árvore que eu estou aqui de baixo, eu vou te pegar, ele vai pular, porque ele vai confiar que o pai dele vai segurá-lo. E nós devemos ter essa atitude na nossa fé, irmãos. A criança não tem malícia, não podemos ter malícia diante de Deus, duvidar de Deus, duvidar da mão poderosa, potente mão. Vai acontecer no tempo dele, vai acontecer na hora dele, mas durante esse tempo, vamos estar em humildade diante dele, vamos fazer a nossa parte, vamos viver para ele. E Ele vai nos exaltar da maneira correta, nos exaltar da maneira cristã, bíblica e celestial, onde o nome dele vai ser engrandecido, exaltado. Não é se exaltar para dizer para a rua inteira que agora você conquistou coisas. Não. Você pode até conquistar coisas na presença de Deus, mas a sua maior conquista em relação à exaltação é a presença de Deus sobre a sua vida. É a vida de Deus sobre você. É você agora ser uma nova pessoa, uma nova criatura transformada para a glória e para o louvor dele. E essa ansiedade, esse medo, essa preocupação, bem longe do nosso coração, bem longe da nossa mente. Vamos ter uma mente transformada pelo poder da palavra. A palavra deve ser o nosso alimento diário para nutrir a nossa fé, irmãos. O que tem acontecido é que a gente tem se distanciado dela. As pessoas leem pouco a palavra. Eu confesso a vocês que hoje eu leio menos a palavra do que ontem. Leio hoje menos do que há 1 ano atrás. Parece que a cada dia que passa você vai fazendo menos atividades espirituais, se alimentando apenas de alguns fragmentos, ou então vivendo abastecido de suprimentos do passado. E a gente tem que entender que uma hora esse suprimento vai acabar. E a gente precisa, por isso que o pão é diário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus não deu um pão só. Esse pão é para a sua vida toda. Comeu, nunca mais vai ter fome, não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todos os dias o Senhor tem um pão para nos alimentar. Porque todo dia temos fome. Porque todo dia precisamos ser alimentados, irmãos. Por mais que o pão que você come hoje possa te alimentar por 2 dias, 3 dias, mas vai ter uma hora que ele não vai mais. Aqueles nutrientes não vai ser mais suficiente para manter o seu corpo de pé. Você vai precisar de mais pão, mais alimento. Assim é na vida espiritual. Precisamos crescer, irmãos, avançar. E se preciso, e se necessário, voltar ao primeiro amor e às primeiras obras em relação às atividades espirituais no sentido pessoal. O devocional que tem faltado muito nos dias de hoje é um devocional particular. Hoje as pessoas necessitam, né? Elas querem mostrar mais uma vida pública
do que viver uma vida espiritual secreta. Secreta. Eu tenho certeza, irmãos, que hoje as pessoas mais leem a Bíblia, um versículo em público, ou faz uma oração em público, ou faz algum ato espiritual, cristão, religioso em público para postar nas redes sociais, do que fazer no secreto do seu quarto, na presença de Deus. Sabe por quê? Porque lá ninguém está vendo ela. E as pessoas hoje querem o quê? Visualização. Ser vista. O homem tem que ver, as pessoas têm que ver. Porque eu estou fazendo, porque eu faço, porque eu sou assim, este é o meu perfil. Oh, igreja, que tempos é esse? Eu não estou dizendo que não possa publicar, eu não estou dizendo que não possa levar sim a palavra de Deus, mas eu estou dizendo que tem que levar, mas tem que ter um secreto em particular com o Senhor, e muito mais um secreto em particular com o Senhor, porque é ali que vai te dar condições espirituais para você propagar para o mundo lá fora. Amém? Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor nessa noite nos fala sobre a humilhação diante de Deus, diante desta potente mão, nos leva à exaltação diante do mundo. Não que você vai ser o mais rico do mundo financeiramente, mas você vai ser a luz do mundo. Você vai ser o sal da terra. Você vai ser um exemplo, uma testemunha viva da obra que Deus realizou na sua vida, na sua casa, na sua família. Você vai ser bênção. Aquilo que Deus falou para Abraão: Abraão, se tu uma bênção. As bênçãos você não vai atrás de bênção, elas vão te seguir, ela vai acompanhar. Sabe por quê? Porque você é a própria bênção na presença de Deus, revestido do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor. Se humilhai debaixo da potente mão de Deus, que no tempo dele as coisas irão acontecer na sua vida. Ele vai te colocar em lugares altos, elevados, para engrandecer o nome dele. Mas hoje, descansa, tira essa ansiedade, esse medo. Ore, igreja. Quando você começar a ficar com medo, desespero, dúvidas, incerteza, preocupação exagerada, ora. Corre para o seu quarto, dobre o seu joelho e clama. Fale com Deus: Senhor, eu estou preocupada. Senhor, eu estou ansioso. Senhor, eu estou com medo. Apresente as suas demandas para o Senhor. Deus é o nosso juiz, mas Jesus é o nosso advogado fiel, que intercede por você diante do Pai. E o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso ajudador, que está sempre pronto a nos abraçar, a nos levantar, a nos fortalecer. Então, lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, mesmo quando você não vê, mesmo quando o seu corpo não sente nada. Ele está cuidando, Ele está lá, porque Ele é fiel. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Sai daqui revestido da presença de Deus, debaixo da potente mão dele, guardado, protegido, abençoado, só esperando o tempo de Deus se cumprir sobre a sua vida. Ele é fiel para te abençoar, em nome de Jesus.